pessoal, tudo bem? Como estamos? Como foi aí a segunda semana de estudos? Eu espero que tenham ido exitosamente e desejo também que todos estejam muito bem. Então, nós temos aí a nossa semana 3 que se inicia, onde vamos destacar sobre o percurso investigativo e as produções de artigos científicos. Temos discutido sobre a dinâmica da vida universitária, a importância de nós nos organizarmos, nos disciplinarmos, buscarmos desenvolver atividades de forma programadas, atividades sistêmicas dentro de uma disciplina que é necessária à vida acadêmica. E percebendo dentro da metodologia científica o quão é importante nós observarmos as diretrizes, observarmos as normas que orbitam em torno de uma investigação científica que gira em torno de um trabalho acadêmico, enfim, né, de toda a vida e dinâmica universitária. E o percurso investigativo, nós vamos pensar aproximando a experiência com não apenas a produção de artigos científicos, mas também olhar para esses artigos com uma perspectiva, uma visão mais analítica, mais crítica, nos detendo para uma observação mais pontual, né? Por que a professora Joselma vem destacar, digamos assim, nesse conteúdo semanal, essas palavras-chave, né? Nós temos aí, vamos pensar sobre percurso investigativo, produções científicas e artigo científico. O que é um percurso científico? Quais são as produções científicas que existem, professora Joselma? E como eu posso estruturar um artigo? Quais os elementos que não podem faltar? Aqui, claro, metodologicamente falando, quais os elementos, os aspectos que eu preciso ter atenção ao elaborar um projeto ou um artigo científico, não é? Assim a gente pensa que um percurso, e os autores vêm falando sobre isso no campo da metodologia científica, nós temos aí a necessidade de entendermos o percurso investigativo como aquele que vai partir de um problema. Existe um problema? Sim, esse problema ele é o mobilizador. O problema de estudo, o problema de pesquisa será sempre uma pergunta, uma indagação, uma questão que o estudioso, o pesquisador, levanta, desperta, suscita em meio ao contexto no qual ele está inserido. Então, o nosso contexto social, seja na escola, na universidade, até mesmo quando nós nos debruçamos sobre uma obra, uma pesquisa na internet, tudo isso pode suscitar, despertar algumas perguntas que possam ser perguntas investigativas, perguntas que merecem estar aí num percurso de pesquisa, num percurso científico ou investigativo. Sempre haverá necessidade dessa indagação. Então, esse percurso investigativo, ele, digamos, obedece o rigor científico. Então, se eu quero construir um percurso investigativo relacionado ao meu TCC, a um trabalho dentro da universidade, do Instituto Federal, eu preciso perceber que existe um rigor científico que precisa ser observado, obedecido mesmo, né, digamos assim,
quando nós vamos estruturar as nossas investigações, nossas escritas, análises e reflexões. Então, falar de percurso investigativo é entender que implica o que, então, professora? Técnicas, métodos, instrumentos, análises. Então, existe um corpus que se estrutura numa perspectiva de olhar para uma base teórica e uma base metodológica. O percurso investigativo, ele traz consigo objetivos científicos. E não apenas traz esses objetivos, mas ele busca perceber como um objeto de estudo, um objeto do conhecimento, um tema que lhe desperta a atenção e a curiosidade, né, para conhecer, como esses objetos eles podem ser respondidos, cumpridos, alcançados, para que esse conhecimento possa se consolidar e seja validado pela ciência. Então, esse percurso investigativo, gente, ele estabelece objetivos científicos e busca a validação desse percurso, busca validar o conhecimento produzido por meio desses objetivos, por meio desse percurso bem planejado, sistêmico, que traz um rigor científico e uma observação às normas, né, às normas técnicas e os elementos que constituem realmente aquilo que nós podemos chamar de percurso investigativo. Tranquilo? Pois vamos lá. Então, e as produções científicas, professora Joselma? São produções, por que elas recebem esse nome? Porque elas são reconhecidas pela comunidade científica. Seja a comunidade científica que está ali avaliando trabalhos dentro de um evento científico, seja a comunidade científica daquele periódico, daquela revista a qual eu desejo submeter uma resenha, eu desejo submeter um artigo, seja a comunidade científica que vai compor a minha banca de defesa do meu trabalho de conclusão de curso. Então, existe uma comunidade científica que está atenta a esse rigor científico, a forma como o percurso investigativo ele se constituiu para a construção do conhecimento, para responder aquele problema que tinha sido levantado anteriormente. Ela valida ou não, depende da cientificidade que é trazida dentro desse percurso, dentro dessas produções científicas. Quando nós falamos em produções científicas, e aqui pensando os trabalhos, né, as diversas tipologias, uma produção científica, um artigo é uma produção científica, uma monografia, uma dissertação, que é uma produção científica exigida como o trabalho final de um mestrado, uma tese, que é uma produção científica que é exigida como trabalho final de um doutorado, dossiês, que são coletâneas de trabalhos que vão ser publicados num livro, num periódico, numa revista, resenhas, ensaios teóricos, resumos expandidos, resumos simples, enfim, há toda uma diversidade de tipologias de produções científicas, mas todas elas precisam seguir padrões metodológicos. Tranquilo quanto a isso? Elas têm uma base que se sustenta. Então, uma produção científica precisa ter uma base, tanto teórica quanto metodológica. Elas seguem a padrões. É importante perceber, dentro de uma produção científica,
Que tipo de norma técnica ela está exigindo para as referências, para as citações diretas, citações indiretas, como que se estrutura textualmente, pós-textualmente, e textualmente o trabalho, de repente, de acordo com a nota técnica, uma norma técnica XYZ. Então, existem normas que precisam, que padronizam a metodologia, a organização e a estruturação de um trabalho. Existem regras, leis, teorias, né, que sustentam os métodos, sim. Então, as produções científicas, pessoal, elas vêm carregadas com essa natureza, essa caracterização. E elas estão em constantes e profundas transformações. O tempo moderno, os nossos tempos, os nossos dias mostram toda essa mobilidade, como a informação ela está se transformando, como o conhecimento ele está num movimento contínuo e profundo, considerando as atualizações do próprio conhecimento e da ciência que são necessários a cada período, a cada contexto, a cada tempo. E é nessa direção, gente, que nós vamos destacar o artigo científico. E como eu falei anteriormente, o artigo científico ele pode ser um artigo teórico, ou então ele pode ser um artigo resultado de uma pesquisa, o aluno, o professor, os estudiosos, os pesquisadores foram ao campo, foram pesquisar lá naquela escola, lá naquela ONG, foram pesquisar, né? E também podem trazer no artigo relatos de experiências, de vivências. Não é porque um artigo vai trazer um relato de experiência, tipo de um licenciando ou licencianda em matemática que viveu uma experiência que merece ser anunciada, comunicada, publicada, mas dentro dos trâmites da pesquisa, dentro dos trâmites e rigor científico metodológico. Então, o artigo científico, ele também pode ser construído observando, e deve ser construído, observando as diretrizes para os autores. Se você for fazer o seu TCC, você vai ver que na sua instituição existe um manual, existem normas, a estrutura e o modelo, e quais as NBRs, que são normas brasileiras, regulamentadoras dentro da ABNT, que o IFP utiliza, que aquela instituição lá, A utiliza, a B utiliza. Enfim, gente, nós precisamos entender que se eu vou submeter um artigo científico para um evento, eu preciso observar o template. Eu preciso observar as normas para submissões, as regras de submissão. Se eu vou submeter a um periódico científico, uma revista, eu preciso atentar. Lá tem um espaço que diz diretrizes para os autores. Nós precisamos ler, conhecer, nos familiarizar e observar quais as normas, as exigências que aquelas revistas elas estão trazendo para que esse conhecimento ele possa ser validado. Começa dessas pequenininhas coisas, né? Pequeninas coisas que nós chamamos elementos metodológicos. Se você não coloca o artigo de acordo com o template, de acordo com as normas daquele evento, daquela revista, você corre o risco, porque lá muitas vezes diz, olha, se estiver fora, não é aceito, é reprovado, não é validado pelos avaliadores, pelo comitê científico. Tudo bem, gente? Então, são aspectos muito importantes que nós devemos observar, inclusive, cuidadosamente,
em relação à linguagem científica. Quando vocês estiverem lendo os artigos, como eu já estou pedindo para vocês irem se familiarizando com as leituras na área de formação de vocês, anotem. Eu já disse, gente, olha, pega os bloquinhos, pega a agenda, abre aí um editor de texto, vão ampliando o vocabulário de vocês, vão assimilando essas palavras que traz uma técnica, mas traz uma boa impressão, uma boa estruturação à escrita acadêmica. Então, a linguagem, a forma de escrever precisa ter um certo rigor também. Nós precisamos atentar cuidadosamente, inclusive em relação aos nossos vícios de linguagem, da forma como nós falamos, geralmente nós queremos escrever. E quando é uma produção científica, um artigo científico, por exemplo, não podemos agir dessa forma, tá bem? E ampliando também, observando ali a base teórica. Quais são os teóricos? Quais os autores que são trazidos nesse artigo? São autores bem recentes, bem atuais, ou traz mais autores clássicos? É muito importante nós estarmos atentos a esses aspectos e perceber que o artigo ele tem uma base teórica, mas tem uma base que é metodológica. Quando eu digo que eu escolhi uma pesquisa do tipo estudo de caso, o que é um estudo de caso? Qual é a base? Aí eu pego um autor ou vários autores para dizer, é um estudo de caso porque eu estou defendendo isso na perspectiva de Lakatos, de Marconi, eu estou defendendo na perspectiva de Lincoln, de Guba, seja lá qual for o autor, mas nós precisamos fundamentar, alicerçar, estruturar. E sempre quando nós vamos realizar pesquisas, estudos, nós vamos aprendendo, gente, que todas as escolhas que nós vamos fazendo, nós precisamos justificar. Por que que escolhemos isso? Por que que escolhemos isso, aquilo, tá? Porque essa produção, ela precisa ter também uma relevância. Ela deve ser uma produção que traga discussão, que traga análise, que seja reflexiva e, sobretudo, sistemática. Sistemática no sentido de ser bem organizada, bem estruturada, planejada. O nosso grande mestre, por exemplo, Paulo Freire, ele diz, olha, é muito importante nós entendermos que assim como o ensino precisa da pesquisa, a pesquisa precisa do ensino. Aí é uma epígrafe do livro Pedagogia da Autonomia. Recomendo, é bem pequenininho, muito bom de ler. Ele traz sobre os saberes necessários à prática educativa. O que o professor precisa entender? Que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. E então, por que eu pesquiso, professora Joselma? Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço, mas não é só conhecer, engavetar esse conhecimento, tirar suas conclusões e ficar só aqui, não. A gente precisa comunicar ou anunciar a novidade. E a gente comunica num evento, comunicamos num simpósio, né, numa oficina, comunicamos numa revista, num trabalho, e assim vamos comunicando os nossos achados. E o ensino, o contexto da academia, o nosso mundo de processo de formação é essa seara favorável. Então, ensinar com pesquisa tem um grande potencial de aprendizagem, um grande potencial para a minha e para a sua formação.
E a gente viu na semana passada, nós fizemos assim um breve recorte de um elemento importante. Na semana 2, vocês elaboraram um resumo científico com palavras-chave. E aí a professora Joselma deu as normas, olha, precisa ser um resumo, ele tem que estar justificado, tamanho da fonte, não foi isso? Quantas palavras-chave, como separaria essas palavras, o texto justificado, enfim, os espaçamentos e tudo mais. Isso é importante, era um ensaio mesmo. Essa atividade ela já se constituía esse ensaio para nos familiarizarmos um pouco mais, para preceder esse olhar mais amadurecido sobre o artigo científico. E o resumo científico, ele tem os seus elementos obrigatórios, sim, precisamos perceber. Professora Joselma, o que é um bom resumo científico? É quando ele apresenta qual é o tema, o que é que está estudando, ou que está pesquisando ou pesquisou. O problema em forma de pergunta, é muito importante que o problema apareça. O objetivo geral do estudo, da pesquisa, qual é o tipo de estudo que foi feito. Trazer-se uma breve apresentação da metodologia, alguns, resumidamente mesmo, nós estamos falando de um resumo. Então, dentro desse resumo, já trazermos ali brevemente o percurso metodológico, alguns elementos desse percurso investigativo e brevemente mesmo resultados e conclusões, tá? Nós vamos perceber que os resumos científicos, eles não podem trazer orações longas, períodos longos, ele é em parágrafo único. Nós vimos na semana passada. Mas precisa ter períodos curtos. E sempre que vocês concluírem, vai lá, conta as palavras, seleciona, conta, vê a quantidade, observa também se não tem muita palavra ali se repetindo no texto, que às vezes a gente fica dizendo a mesma palavra, existem outras palavras que são sinônimas e a gente pode ir fazendo, substituindo, fazendo um jogo de palavras e o texto fica com a boniteza, vai ganhando a cientificidade para poder alcançar essa validação pela comunidade científica, ok? Eu coloquei um trecho, um recorte de um artigo que foi publicado, inclusive, e eu fiz algumas marcações, né? Um colorido aqui que eu poderia ter legendado. Vocês podem fazer esse colorido quando forem analisar o artigo, mas coloque uma legenda, tá bem? Para saber, por exemplo, aqui na cor lilás, a professora Joselma identificou o objetivo da pesquisa. Qual foi o objetivo? Analisar a contribuição da interdisciplinaridade nos projetos integradores do bacharelado em administração do Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri. Se eu fosse perguntar para vocês, onde foi o locus, o local, o campo da pesquisa? O curso de bacharelado em administração do IFP Piripiri, ok? E eu marquei aqui num verde, uma cor que eu gosto muito, de verde nós temos elementos metodológicos, tipo de pesquisa, a abordagem da pesquisa. Olha qual é o tipo: estudo de caso. Quando um estudo de caso intrínseco, quem defende esse tipo e fala sobre esse tipo de estudo está aqui, André, 2019. Então, aqui os estudiosos, os pesquisadores estão dizendo que estão falando de um estudo de caso intrínseco, de natureza descritiva, exploratória e analítica, com abordagem qualitativa a partir de quem? Dessa autora, Marli André, 2019.
esse aqui, André 2019, é a base, é a fundamentação metodológica. Então, eu trago um autor, uma autora ou autores para dizer de onde é que eu estou trazendo a caracterização do meu estudo. Em seguida, os autores, né, um trabalho com uma complexidade ainda maior, apontam em qual paradigma filosófico estão sustentando as ideias, a sua base teórica e, inclusive, a sua base metodológica. Está sustentado no paradigma interpretativo, e aqui, olha, os autores que falam sobre esse paradigma, eles foram buscar em Lincoln e Guba, do ano de 2006. Aqui adiante, nós estamos vendo os pressupostos teóricos, quais foram os referenciais? O projeto do curso, do ano de 2018, o regulamento e o manual dos PIs, 2017, autores como Fazenda, 2008, Pombo, Silva e Lima, Mascarenhas, Zambaldi, Moraes e Brasil. Brasil aqui certamente é um documento que traz as diretrizes para a formação do bacharel e do licenciando em administração, do ano de 2005. Mais adiante, aqui num azulzinho bem bonito também, a gente vai ver um breve, aquilo que a professora Joselma falou anteriormente, breve apresentação das análises. Olha um pouquinho das análises que esses autores trouxeram. A interdisciplinaridade é pauta emergente nas bases curriculares de formação profissional, reflexo de um contexto social complexo e dinâmico, e trouxeram, no resumo, brevemente, alguns elementos conclusivos. Palavras-chave aí. Lembrando, gente, que quando nós falamos de palavras-chave, não precisa representar apenas uma palavra, mas pode vir, por exemplo, interdisciplinaridade, é um núcleo, uma palavra, mas pode vir projetos integradores, formação profissional, isso é admissível, tranquilo? E assim a gente vai refletindo um pouco mais para nos aproximarmos, ampliando os nossos olhares sobre esses métodos, as técnicas, os instrumentos, mas nós vamos lançar esse olhar para dentro dos artigos científicos. Vamos fazer essa análise, primeiramente, assim, esse mapeamento, mapear dentro de um artigo, para ver se a gente, nesse exercício, consegue identificar se o autor, a autora ou os autores trouxeram realmente aquilo que a gente vem acreditando, estudando e percebendo o que os autores apontam como elementos que são obrigatórios. Quando a gente deixa de trazer alguns elementos nesses artigos, fica devendo. A conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Fica uma lacuna, fica devendo algumas informações que são muito importantes, por sinal, não é? Por exemplo, gente, existem artigos que vêm estruturados assim, tá lá o título, aí vem as credenciais dos autores, né? O nome dos autores com suas credenciais, ou e-mail, ou link do Lattes, ou o ORCID, que aí também é outra coisa que eu vou falar posteriormente para vocês, uma coisa de cada vez, e traz o resumo, palavras-chave, introdução, referencial teórico. Outros, às vezes, não traz referencial teórico, traz a introdução, desenvolvimento, metodologia ou métodos e técnicas, resultados, discussões, conclusões e referências. Por que a professora não está batendo o martelo aqui?
porque é aquilo que eu disse, vai depender muito para onde você está direcionando essa produção científica. Mas então, professora Joselma, o que é que nós vamos procurar nesses artigos? Então, vamos entender o que nós realmente precisamos procurar. E eu trouxe um exemplo, poderia ter trazido vários exemplos, vários templates, mas eu peguei aqui a Semafis, que é a Semana de Matemática, Física e Ciências, que ocorre todos os anos no Instituto Federal do Piauí. Eu já deixo aí a dica, um evento maravilhoso, reúne pessoas aí do Brasil inteiro, envolve a instituição, os professores, os alunos dos cursos, né, de matemática, física, química, biologia, enfim, nós nos encontramos nesse grande evento para aprender um pouco mais sobre a metodologia científica, sobre a nossa área de formação, sobre todo o trâmite do conhecimento científico, o que é trazido de mais atual para a gente aprender e discutir dentro de um evento dessa grandeza, não é? Então, é um evento consolidado, tem a sua comissão científica, é toda uma estruturação. Então, por exemplo, aqui pegando o Semafis, a Semafis, né, que é a semana. Olha aí o template. Tá aqui o título, né, bem em cima. Abaixo vem o nome das autoras ou autores. Observe que tem qual a instituição e o e-mail. Olha aí o nosso querido resumo justificado. Certamente também o evento diz o mínimo e o máximo, indica a quantidade, olha lá a palavra-chave, também diz como é que é para separar. O 1 é a introdução. E na sequência tem outros. Dentro da Semafis, depois da introdução, eles pedem material e método, pedem resultados e discussões, depois conclusões e referências, tá? Mas isso aí não é uma coisa definitiva. De repente, a comissão científica, o comitê que compõe, né, essa equipe boa, pode dizer, gente, vamos fazer aqui um ajuste, vamos dar uma atualizada, ou vamos acrescentar, ou vamos deixar do mesmo jeito. Então, isso é ciência, isso é conhecimento científico. Esse exemplo é muito importante. E é importante também nós estarmos apercebidos dentro dos eventos na nossa área de formação e atuação. Quais então, professora? Estou ansioso, ansiosa para entender o que eu vou procurar lá dentro do artigo. Vamos ver o que a gente precisa a priori entender. Os elementos científicos que você vai buscar, que nós vamos buscar lá dentro desses artigos. Procure ver se você encontra se os autores estão apresentando o tema de estudo. O que eles estão estudando? Eles trazem o problema de pesquisa, que é uma pergunta, anunciam qual é o objetivo geral dessa produção científica. Em algum momento vocês conseguem perceber os objetivos específicos? Tipo de pesquisa ou estudo eles vêm falando? A abordagem desse estudo, da pesquisa, qual é? O campo de pesquisa. Professora, mas eles não foram para um campo de pesquisa, eles foi uma revisão de literatura. Opa, que bom! Então é um artigo teórico. E quais as bases teóricas, ou as bases de dados que eles foram buscar para consolidar esse estudo? E a gente precisa dar continuidade, se foi um estudo, uma pesquisa,
perceber quem colaborou. Não foi uma pesquisa numa escola X, quem participou foi as coordenadoras e supervisoras da escola. Então, nós vamos observar se aplicaram alguns instrumentos para gerar os dados, para ir lá coletar esses dados, embora eu não goste muito desse termo coletar, né? Prefiro falar gerar os dados, buscar os dados lá da realidade. Referencial teórico. Quais os autores? Está trabalhando com alguma lei, com o PCN, com a BNCC? Vamos procurar identificar qual o referencial teórico, autor, ano, autores, anos. Percebam aí qual é a base teórica trazida. Tem análise? Tem discussões? Quais as conclusões? Referências? Quais são as referências? Professora, tem 20 referências nesse artigo. Aí eu lhe perguntaria, elas são atuais? Você consegue identificar? São referências dos últimos 6 anos, dos últimos 10 anos. Vamos olhar para essas referências, não é? Posteriormente, eu vou oportunizar que vocês estejam em contato com referências bibliográficas desatualizadas. E a gente fazer um exercício bom, pegando a BNT, a APA também, que é uma forma de ABNT, mas ela não é brasileira, ela é estrangeira, dos Estados Unidos, e nasceu no seio da psicologia, mas que hoje já é muito utilizada e pedida em muitos eventos e revistas. Tá bem, gente? Qualquer dúvida, nós temos aí os nossos professores tutores que estão atuando assim muito bem, a professora Joselma sempre à disposição. E aí, vamos observar nesse artigo o currículo Lattes. Vamos visitar o currículo Lattes. Quais são as credenciais desses autores? É importante olhar para o Lattes dos autores, porque hoje muitos eventos e revistas, gente, já estão pedindo o link, tá bem? E porque nós também vamos realizar o nosso cadastro. E quem já tem cadastro vai ter a oportunidade de atualizá-lo. Que maravilha, não é? Precisamos sim realizar o cadastro, atualizar, porque a necessidade, não é? Disso, nós vamos discutir no nosso fórum, durante a nossa aula, no nosso próximo encontro, a gente vai pensar reflexivamente num debate bem caloroso aí para pensar sobre a importância, né, de tudo isso. E em qual base de dados, professora Joselma, nós buscaremos esses artigos? Eu estou indicando nesse momento a base, que é o portal de periódicos da CAPES. É uma base que tem sua validação, é consolidada. Essa base nós vamos aprender a utilizá-la, tá bem? Tá aí o link de acesso, coloquei também na atividade de vocês para facilitar. Então, aqui nós podemos buscar periódicos, nós podemos buscar livros em várias bases, inclusive. Por onde a professora Joselma está nos fazendo caminhar? Qual é a direção que ela está apontando? Tem alguns filtros, nós vamos utilizar alguns filtros de buscas, tá bem? Que nos ajudem a otimizar, agilizar a nossa pesquisa. Vamos buscar o artigo no portal de periódicos da CAPES. Então, eu quero que vocês apliquem, eu coloquei a setinha aí, gente, olha aí. Vocês vão clicar no primeiro filtro, buscar assunto. Depois, vocês vão realizar o recorte temporal. Vão escolher apenas um artigo. Então, eu quero um artigo que seja de 2015 para cá. E vão priorizar os artigos revisados por pares.
é mais ou menos isso. O caminho é esse. Aqui é onde vocês vão clicar para dizer: quero que sejam apenas artigos revisados por pares. Artigos que passaram por uma avaliação criteriosa, né? Foi às cegas, digamos assim. O que é isso, professor? Então, mais de um avaliador, por exemplo, de repente eu aqui peguei um trabalho para avaliar e o mesmo trabalho foi enviado para alguém do Maranhão, de Minas, né? Não sei para onde foi, mas avaliado, revisado por pares tem esse rigor e é muito importante, não desmerecendo, gente, os outros artigos de forma alguma, por favor, tá bem? E para nós irmos para o tempo, professor, o recorte, tá? Aqui a setinha está indicando onde é que vocês colocam o recorte temporal, que é importantíssimo. E é assim que essa unidade 3 vai nos conduzindo para nós pensarmos sobre teoria e prática, sobre esse caminho para construir o conhecimento científico, atentando para o método. Semana passada, vocês fizeram o mapa para compreender o que é um método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético. E quando a gente vai para o artigo, nós vamos nos deparar com essas nomenclaturas, esses tipos de métodos e essas modalidades e metodologias de pesquisa. E os autores que nós temos estudado estão, sim, nos ajudando nessa direção de construir esse entendimento. E a gente vai construindo esse entendimento e trazendo para o nosso fórum sobre essas questões. Qual o papel da pesquisa, professora? Na formação do professor de matemática, da professora? Qual é a importância de eu ter um currículo Lattes? Eu, aqui na minha formação de licenciando, de licencianda, qual é a importância do Lattes para mim? Poderia fazer aqui uma grande lista sobre a importância, né? Mas o Lattes, assim como as discussões sobre o artigo, vem trazer para o nosso debate algumas palavras que a gente vai sempre estar aqui rememorando, reforçando, endossando sobre conhecimento científico. Quando eu vou para o Lattes, ali tem método, ali tem pesquisa. Quando eu vou para o Lattes, lá tem fundamento teórico, tem fundamento metodológico, tem conhecimento científico. Então, não são coisas que estão desvinculadas, desatreladas, mas elas orbitam assim, ó, convergem entre si. Tudo bem? Olha aqui, se eu fosse trazer 3 elementos para falar do currículo Lattes, eu diria assim, por que que é importante? Ele foi criado em 1999. É um instrumento, como um instrumento de avaliação de alunos, professores, pesquisadores, né, instituições, grupos de pesquisa, e no final de 2002 passou a ser obrigatório para recebimento de bolsas, né, bolsas de pesquisa, bolsas de estudo. E aí, olha só um elemento aqui relacionado ao currículo Lattes. E tem muito mais para a gente discutir até a nossa próxima aula. Residência pedagógica, os eventos, as revistas da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, PIBIC, PIBID, PIBIT. Então, assim, é um universo que se abre e dentro desse universo nós estamos vendo aí, olha, a importância de um currículo Lattes. Muito importante, gente. Professora,
Ótimo, vamos então procurar currículo de pesquisadores, de professores, de autores. Sim, é possível. Coloquei a seta aí indicando. Você quer pesquisar, buscar currículo? Pode sim, você pode fazer isso. E aí eu trago uma dica aos filtros. A forma mais simples e mais rápida de chegar a esse currículo. Nome. Se você deixar, observe se ele ou ela é doutor ou se não. Se não for doutor, marca no outro quadrinho. E cuidado, porque quando você entra no Lattes, geralmente essas duas caixinhas estão marcadas, tanto a nacionalidade brasileira quanto estrangeira. Então, você precisa desmarcar uma e ficar só com a outra. E vai buscar. E ser feliz conhecendo e aprendendo. E assim, eu disponibilizei o manual da professora Viviane Maia Barreto de Oliveira, que ela traz o conteúdo sobre o que é o currículo Lattes, a importância, como cadastrar, e eu trago alguns elementos que eu quero que vocês aprendam muito depois do cadastro, é colocar foto e ter cuidado com a foto que vocês vão colocar. Coloquem realmente uma foto atualizada, né, com uma boa qualidade. Não vão colocar fotos que não tenham nenhuma relação com vocês. E tem o resumo que nós vamos aprender a organizar, porque o Lattes ele pode fazer o resumo sobre nós e nós podemos não considerar o resumo sobre a nossa trajetória acadêmica, né? Eu posso não considerar o resumo do Lattes e eu mesma elaborar o meu resumo, tá? Nós vamos ver das duas formas. E impressão, a professora Joselma vai ensinar você a imprimir no padrão Lattes e no modelo Currículo Vita, o CV, Currículo Vita. Qual é o percurso que eu vou fazer, professora? No padrão Lattes, você pode fazer o padrão bem o resumido, o padrão ampliado e o completo. Eu geralmente clico no completo, porque vem tudo, vem todas as informações. E aí é só confirmar. Quando você confirmar, já vai aparecer no formato e você imprime. Quando for para você baixar, né? Você vai baixar o currículo Vita. Se for ele baixa no formato Word. Aí é só imprimir. Eu venho aonde, professora? Eu coloquei a seta bem aqui, olha. Bem aqui nessa figurinha que fica abaixo da impressora. É a impressora aqui nessa barra vertical. Aqui a minha esquerda. Tá aqui, gente, olha. A seta indicando exportar. Quando for exportar, você marca a primeira caixinha e vai dar tudo certo. Assim, nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sábado, temos novamente o nosso encontro, que tem sido muito produtivo, tem sido muito bom mesmo estar com vocês. Vamos tirar as dúvidas, vamos passear nessas plataformas e até lá, gente. Aguardo vocês, não percam, venham para essa aventura que é proporcionada pelo percurso investigativo, pelo mundo da ciência, da metodologia científica e da pesquisa. Um abraço e até breve.